Bom dia, bom dia! Que Deus abençoe mais um Café Grow Up! Glória a Deus! Para abençoar a sua semana. Como é que está? Então, cada dia a gente testa um cenário diferente aí, Estamos né? sempre modificando aqui. Hoje estamos com uma mesa diferente, cenário um pouco diferente. Nós estamos aqui na nossa sacada. Sempre para fazer melhorias aí para vocês. Vamos ver, não apareceu ali ainda. Vamos esperar um pouco, clica lá atualizar. Isso, às vezes aqui. Lá em cima, clica em atualizar. Aqui? Do ladinho. Glória a Deus, vamos lá. Hoje temos um tema muito lindo. Um tema que gera muitas curiosidades, né? Vamos ver aqui, peraí. Vamos ver se a gente consegue tirar o volume, aumentar o volume. Clica na tela, hein? Vamos ver se o volume está funcionando. Vamos ver. Clica ali. Tá saindo. Tá saindo o volume? Vamos clicar aqui. Isso. Aqui, né? Então pode dizer aí. Tá bom o áudio, testamos o áudio aí. Vamos fazer outro teste aqui. Deu? Zerou o áudio aí? Pode zerar. Pronto. Zeradinho. O volume tá bom, a voz tá boa. Não tá Tudo ok. Deu ok, Tudo ok. Bom dia, o pessoal já chegando aí no Café Grow Up. Que Deus abençoe a sua quarta-feira. Já aproveita que nós estamos aqui iniciando, já clica aqui no aviãozinho e envia o convite dessa live para outras mulheres, para outros amigos, para alguém especial, alguém que você sabe que necessita receber nesta manhã para transformar o seu dia, a sua quinta-feira, uma palavra de Deus. Então, usa o teu dedo aí de forma profética, né? Seja um profeta de Deus nessa manhã. Glória a Deus. Aí, meu primo Gustavo, que lindo lugar. Bom dia, Gustavo. Que Deus abençoe, meu irmão querido. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo aí. Beijo pra família toda aí. Vamos revelar o tema? Já vamos falar o tema. A gente espera o pessoal entrar um pouquinho mais antes dos Não, vamos revelar o tema já. Vamos começar já. Vamos contar pra eles então. O tema hoje seria usufruir dos dons. Isso. Hoje vai ser um tema para mergulhar profundo, nos aprofundarmos. Você que tem o desejo, que ora pelos dons espirituais, a Bíblia nos ensina que nós devemos buscar os dons, com zelo ainda, né? E você tem essa dúvida, o que é dom, o que não é dom, como usar os dons a serviço do reino. Fique aí, convide alguém, porque hoje você vai aprender e receber uma palavra do céu para tua vida aí. Agora é a hora do aviãozinho. Clica no aviãozinho, convida alguém para participar aí. Vou convidar alguém aqui, eu já vou fazer minha parte também. Isso, já vai convidando todo mundo. Você que está chegando aqui, ou você que é novo, está entrando a primeira vez na live, se quiser, fique à vontade, coloque o seu nome, diga a sua cidade, de onde você é. Nós vamos amar saber aí, né, que pessoas de diferentes partes aí do país, desse Brasil, estão aqui conectadas com Jesus, conectadas com a gente nessa manhã. Diretamente, com muita alegria, com muita gratidão, como nós sempre falamos, né? Diretamente da mesa da nossa casa, poder estender, fazer essa extensão para que você aí, né? Eu sei que muitos também vêm para a mesa para assistir o Café Grow Up, então é uma conexão e uma extensão da nossa mesa para a mesa aí dentro do seu lar. E isso é coisa que somente Deus pode fazer. Então que nós possamos ser alimentadas nessa manhã pelo pão da presença, que é o Senhor Jesus, que nunca pode deixar de estar à mesa conosco. E por isso eu gostaria já que nós pudéssemos iniciar, antes de entrar a palavra, essa manhã orando e pedindo a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Enquanto o bispo convida aí as pessoas, vamos orar. Feche os teus olhos, aonde você estiver, se você tiver como, né? Feche os teus olhos. Vamos conversar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesta hora, nós queremos te louvar, queremos te render graças nesta manhã, bendizer o teu santo nome, porque nós cremos, Pai, que assim como está na tua palavra, a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Então nós te pedimos, ó Pai, abençoa a nossa casa, a nossa família, abençoa, Senhor, as nossas vidas em
todos os âmbitos, em todas as áreas, ó Pai. O Senhor conhece o desejo do coração de cada um. O Senhor conhece as necessidades, as orações, as petições que continuamente ela ou ele, Senhor, tem colocado diante de Ti. Pai, nós te pedimos, toma a causa de cada um nas Tuas mãos, meu Deus. Traz a esperança, renova o bom ânimo, a fé e a confiança inabalável em Ti, no Teu poder e nas Tuas promessas, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor, através da palavra desta manhã aqui no Café Grow Up, possa vir, Senhor, trazendo essa esperança, essa viva esperança da fé, trazendo crescimento espiritual. Meu Deus, permitindo com que essa mensagem frutifique, Senhor, produza frutos abundantes na vida de cada ouvinte, de cada filho, de cada filha Tua alcançada nesta manhã. Traz cura a corações, traz cura à mente, às emoções, à alma, traz cura ao corpo. Eu quero desde já, no nome de Jesus, começar ministrando saúde física sobre pessoas, Senhor, que estão aqui, estarão assistindo mais tarde. Derrama cura, meu Deus, que somente o Senhor tem poder, Pai, para operar, porque nós cremos no Deus de milagre, no Deus que restaura de dentro para fora. Então, meu Deus querido, age com o Teu poder, que o Senhor esteja com a Tua presença sobre esta mesa, o Senhor que é o pão da presença, Pai, e que esta presença abundante venha gerando transformação nesta manhã. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Digita aí um amém se você crê e recebe aí em nome de Jesus. Vamos mostrar esse bolinho lindo aqui pro povo, ó. Voltou, né, o nosso bolinho tradicional desde o início. Red Velvet. Isso. Falei certo? Red Velvet, isso aí, desde o início do Café Grow Up nos acompanhando. Esse aqui é um dos bolos que eu mais gosto do nosso café. Nos patrocina, Itapane. Agradecemos ao patrocínio. Deixa eu virar mais pra cá a cadeira. Isso. Vem um pouquinho mais pra trás. Sim. Isso. Glória a Deus. Vai dar assim? Glória a Deus. Glória a Deus. Então aí, tem bastante gente. Socorro, bom dia. Socorro. Adriana, bom dia. Beijo, Kelly, Adriana. bom dia. Veroca. Veroca, Seja bem-vinda, bom dia. Kelly também, Deus abençoe. Glória a Deus, que Deus abençoe. Que alegria ter vocês aqui com a gente nessa manhã. Estamos aí para mais um Café Grow Up, Café do Crescimento. Café de crescimento, né? O pessoal sempre chega aqui, às vezes tem a curiosidade, o que significa Grow Up? Por que Grow Up, né? Grow Up quer dizer uma linha de crescimento, que nós estamos crescendo na presença de Deus aí. Né? Então por isso que é o café. Com o café, Grow Up, com a palavra, nós todos crescemos. Eu, a pastora, você, nós todos crescemos aí na presença de Deus. Crescemos juntos na presença de Deus. Querido, muito obrigado por quem está participando. Mas eu quero saber se você, coloca aí nos comentários já desde o início, se você gostou do tema. Se você não ouviu, vou repetir. Usufruir dos dons espirituais, dos dons que Deus colocou sobre nós. Vamos lá usar essa própria palavra para a gente botar, né? Vamos dividir no meio essa palavra? Uso. Fluir. Fluir, guarde bem. Uso. Fluir. Então, primeiro eu uso e depois eu fluo. Glória a Deus. Isso aqui Deus deu ontem na madrugada para nós aí. Nessa palavra, eu usufruir, tá? Usufruir dos dons, beleza, Deus falou, não, corta no meio. Os dons são para ser usados e para fluir em nós. Olha só que coisa muito interessante, né? Sobre os dons. E Deus falou essa palavra ontem com nós, né? E às vezes são palavras do cotidiano que nós usamos no dia a dia e muitas vezes não paramos para pensar no real significado e no poder que essas palavras elas têm. E a gente sempre fala muito aqui nas lives do Café Grow Up ou nas lives mesmo, né, individual ali, sobre essa importância que Deus, Ele nos chama para o reino dele, para servirmos no seu reino, mas de forma que nós venhamos a fluir. Nós sempre falamos nisso, né? E com os dons que nós recebemos do Senhor, não é diferente. Deus, Ele é intencional. Então, cada dom ou cada talento, quer seja até mesmo os dons naturais, que nós vamos falar hoje aqui nesta manhã também, ou os espirituais, né, que a palavra de Deus nos ensina, todos esses dons, todos esses talentos, eles são conferidos
pelo céu, para que nós venhamos a fluir. Existe sempre uma diferença que nós explicamos entre funcionar. Funcionar, você é limitado. Você apenas faz aquilo que você precisa fazer. Você fica num ponto mediano. Você nunca vai além, você nunca flui, você nunca mergulha por completo. Você simplesmente funciona, né? Mas quando nós falamos de fluir, nós estamos falando e podemos trazer a semelhança à passagem, né, de Ezequiel, onde ele é convidado para ir cada vez mais profundo para dentro das águas, de forma que ali haja uma entrega, uma confiança total no Espírito Santo de Deus. Então nós fluímos desta maneira através dos dons. Amém? É como a gente fala muito, né? Vamos tomar café. Apesar de não ser o mesmo tema, a gente fala muito sobre princípios, né? Princípios, o que quer dizer princípios? Algo que está antes do começo, é o princípio. Lá no início de tudo é princípio, né? E muitas pessoas veem o que Jesus falou, que Jesus vem para extinguir a lei, né? Então a lei, hoje nós não servimos mais a lei, né? Mas servimos os princípios de Deus. Mas daí a pessoa vai dizer, mas o princípio está na lei. Sim. A lei foi feita em cima de alguns princípios. Não que toda a lei seja princípio. Vocês entenderam? A base da maioria das leis foram princípios. Sim. Mas não quer dizer que todos os princípios estejam na lei. Por isso que Deus tirou a lei. Para nós vivermos os princípios limpos, purificados. Verdade. Né? E os princípios fluindo. Usufruir. Eu uso do princípio e fluo no princípio. Então é na mesma questão que nós estamos falando aí. Tem isso. Não, tem que adoçar aqui. Conta pra nós aqui nessa manhã, então. Você já tomou o seu café? Sempre perguntamos, né? Deixou aí esse momento reservado para tomar um café aqui junto com a gente. Isso é muito especial, né? A gente fica muito feliz quando as pessoas sempre comentam: eu tomo café junto com vocês aí. Então o nosso café não vai ser mais às quartas, né? Isso, já vamos dar esse aviso importante para vocês guardarem aí. Nosso café vai começar a ser oficialmente às quintas-feiras pela manhã, né? Devido a compromissos. Então, na quarta-feira, acabava que a gente queria manter o mesmo horário, mas não conseguia firmar por causa desses compromissos mesmo, né? Que nós assumimos aí as quartas. E também, então, as quintas vão se tornar o nosso encontro oficial a partir de agora. E também tem um detalhe, né? Toda quarta-feira aqui no prédio... Exatamente. É o dia da limpeza da área comum. Então, a senhora que cuida do prédio aqui na limpeza, ela liga uma baita de uma máquina de lava-jato. Bem embaixo da sacada. Bem embaixo daqui, bem aqui atrás, aqui embaixo, né? Então faz um barulhão, chega quase a tremer a sacada aqui, né? Então não tem como fazer as gravações naquele barulhão. Então nós... por os compromissos, por esse barulhão, trocamos. Motivo, vai ser né? às quinta-feiras aí. Quintas, às 8h30 da manhã. Como também reajustamos a nossa célula aqui em casa. Para quem não sabe, a nossa célula aqui, né, da igreja, da Cristo Church, né? A comunidade Cristo Church. Nós estamos fazendo às segundas-feiras às 19h30. 19h30 aí. Então está sendo uma bênção. Né, estamos também transmitindo, né, online aí para os irmãos que querem participar. Tem um link aí, querem saber, entre em contato aí para você poder participar online da célula. Né? Então, você tem o desejo, né, de conhecer melhor esse trabalho, você já nos acompanha aqui no Café Grow Up e deseja conhecer como que é o trabalho que eles realizam, né, através da comunidade Cristo Church. Então você é nosso convidado. Você pode deixar aqui nos comentários: eu quero participar, né? Na próxima segunda-feira nós vamos estar enviando o link aí para você poder acessar e participar, vir adorar o Senhor junto com a gente. Vai ser um prazer receber vocês. Amém? Então, a gente sempre começa depois, hoje foi começando comendo, né? Glória a Deus, cada dia tem que ser. E começamos pelos pecados também já, né? Que às vezes a gente deixa pelo fim. Vamos então para o estudo da Palavra de Deus, vamos alimentar a nossa alma nessa manhã. Você que já está com a Bíblia aí, nós queremos convidar você a abrir ela lá em 1 Pedro, no finalzinho da Bíblia ali, pertinho de Apocalipse, né? 1 Pedro, capítulo de número 4. Vamos pegar aqui. 1 Pedro, capítulo 4, nós vamos ler ali no versículo 10 e 11.
Amém? Se você quiser depois meditar melhor na sua casa, estudar todo o capítulo 4, muito bom também. Amém? Vamos ler então no versículo 10, diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos ler no 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente. Primeira parte. Deus nos entrega dons para quê? Primeiro ele nos entrega dons. Isso? Tá aí, Deus nos dá dons. Versículo 10. Para quê? Para servirmos fielmente. Para fluir. Para fluir, exatamente. Deus entrega dons, então, para nós fluirmos na vida dos outros. Como que eu fluo na vida dos outros? Fielmente, através da graça que Deus nos deu em suas múltiplas formas. Então, primeiro lugar, Deus nos dá dons. Segundo lugar, esses dons têm uma função de fluir, mas fluir que tipo? Como é que eu fluo esse dom? A própria Bíblia foi bem clara em dizer que eu só fluo meus dons se eu servir. Se eu servir. Fielmente Os ainda, dons não são para meu orgulho, os dons não são para minha soberba, os dons não são, apesar de eles serem meus, porque Deus me dá eles irrestritamente. Ele não me retira, ele não pega de volta. Os dons são irrevogáveis. Está aqui. Romanos 11. Romanos 11 está na palavra de Deus. Né? Deus me dá, Deus ele dá para mim. Mas para mim poder usar, eu preciso estar servindo o meu próximo. Eu preciso estar servindo o meu irmão. Eu preciso estar servindo alguém para esses dons florescerem. E aí que está um grande ponto aqui. Eu recebi uma pergunta sobre dom esse dia e eu achei muito interessante. Porque na comunidade evangélica, vamos dizer assim, na comunidade evangélica, as pessoas entendem que o dom é quando o pastor bota a mão na cabeça e diz: eis que te entrego o dom tal. Dom de cura, né? Eu gosto de ver às vezes assim, o dom de revelação, não existe dom na Bíblia. Né? Te entrego o dom de revelação, não tem na Bíblia, o dom de visão, o dom de discernimento, é a soma de alguns dons ali, dos 9 dons da Bíblia. A junção destes dons, né? Que manifesta, né, essa Mas o mais interessante que eu falo, que infelizmente é um costume da igreja, que ela fala assim, ó, eu te entrego o dom. Primeiro, o dom não vem do homem. Não tem como eu te entregar o dom. Exato. E segundo lugar, querido, eu entendo pela Bíblia que todos nós nascemos com esses dons. Por isso que eles são irrevogáveis, porque eles vêm quando eu fui constituído na terra, até o meu porvir. Até chegar da hora da minha morte, esses dons estão em mim. Deus colocou em mim. Eu nasci com esses dons. Ah, mas então uma criança pode curar, pode profetizar, pode ser usada em maravilhas, querido. Ela pode sim. Deus usa quem ele Deus quer. usa quem ele quer. Mas quer. o detalhe é o seguinte. Os dons, eu prefiro enxergar assim, são sementes. Nós nascemos com algumas sementes, não nascemos com todos os dons. Tem a variedade, depois vamos ler agora? Vamos lá. Sobre a variedade, a diversidade, né? Dos dons, né? Então nós vamos ver essa parte. Então eu nasço com algumas sementes. E quando eu começo a servir, quando eu começo a buscar a Deus, quando eu começo a obedecer a palavra, servir a Deus em primeiro lugar, né? E depois seguir meu irmão, e Deus vai florescendo esses meus dons. Eu vejo, querido, por que eu digo isso? Pega exemplo de uma pessoa que tem o dom de curar. Ela
na história, nos livros, todos que a gente já leu, de autobiografia, de biografia, nós não vemos a pessoa que saiu usando o dom já saindo curando todo mundo desde o primeiro dia. Não, ela foi curando poucas pessoas, usado em curas, vamos dizer, entre aspas, pequenas. Sim. E esse dom foi crescendo, expandindo, até que ele orava e uma multidão era curada. Ele vai sendo desenvolvido, né, na verdade. Então eu entendo que o dom é uma semente e ela floresce. E o nosso significado do cristão é dar frutos, né? Exato. A árvore se vê pelos frutos. Então esses dons, como é que eu sei que esse dom teu está frutificado? Ele dá frutos. Como é que eu sei que esse dom está frutificando? Então, pastor, como é que entrega os dons? Né? Primeiro, eu já disse, a gente nasce com os dons. Mas pode sim um líder, um pastor, um homem de Deus, alguém que tem visão espiritual, né? Alguém que tem contato com Deus, né? Chegar e dizer, irmão, eu te confirmo, tu tem esse dom. Sim. Recebe uma confirmação. Eu te confirmo, mas quem entregou, Deus lá, sim, antes dele nascer. Porque isso está ligado como parte, vamos dizer assim, do Senhor revelando o nosso propósito, a nossa missão. Então, quando Deus diz, olha, eu vou te usar no dom tal, né, em tal dom, isso Deus está te dando a direção e trazendo como uma revelação da maneira também como o Senhor deseja nos usar aqui na Terra, né? Quer dizer que estes dons, eles vão fazer parte do propósito, eles fazem parte do chamado, da forma como o Espírito Santo deseja nos usar. Né? Então, claro, Deus o Senhor pode ele vai revelar, pode mostrar para ti, mas ninguém entrega dom. Verdade. E a igreja tem esse costume, eu te entrego o dom tal, eu te entrego o dom Sim. tal. Não entrega, porque a pessoa já nasceu com aquele dom. E algo muito legal que tu falou, eu estava pensando aqui também, a gente estava comentando sobre a questão de desenvolver os dons, né? São gradativos. E tá na palavra desenvolvimento dos dons. Sim, e até mesmo os nossos dons naturais, eles precisam ser desenvolvidos, não é mesmo? Muitas vezes a gente consegue ter essa visão mais clara, né? A pessoa ela tem um talento para tal coisa, ela tem um dom natural para cantar, vamos dizer. Mas a pessoa ela tem um dom, uma facilidade para cantar, mas aquele cantor, aquela cantora, ao longo da vida, ele vai buscar ferramentas, ele vai buscar se aprimorar, vai fazer uma aula de canto, vai fazer uma aula de música, vai estudar sobre música ou sobre adoração. Então ele vai se aprimorar dentro daquele dom. Ah, eu gosto de fazer bolo, Vamos pegar aqui o exemplo, né? Mas eu quero trabalhar com isso, então eu tenho uma facilidade de fazer um bolo fofinho, uma massa gostosa. O que eu vou fazer se eu desejo investir naquilo? Eu vou buscar cursos, né? Eu vou buscar aprendizados, eu vou aprender com pessoas que têm mais experiência para mim desenvolver aquele talento, aquele dom natural. E não é diferente com os dons do Espírito na nossa vida. Nós precisamos desenvolver. E como eu desenvolvo? Viu que tem os dons naturais e os espirituais. Humanos e os dons que vêm direto de Deus. Na verdade, Divinos, todos os dons vêm de Deus. Todos os dons vêm de Deus. Não, todos os dons se você de tinha essa dúvida, mas o dom natural é meu, não vem de Deus. Vem de Deus. O Senhor entregou ele para você. Todos os talentos, as habilidades que você tem são de Deus. Eu gosto de dizer que a fundo, na verdade, todos eles são divinos, né? Há essa nomenclatura. Porque todos os dons, eles vêm de Deus. Mas nós entendemos, né? A teologia. Pela Bíblia, isso, de uma forma diferenciada. Os dons sobrenaturais, de curar, de visão, de maravilhas. E existem os dons naturais. Nas matérias dogmáticas da teologia, ela separa essas questões. Né? Mas nós vemos a palavra dom mesmo significa habilidade. Habilidade. A palavra dom já significa habilidade. Então são habilidades que nós nascemos, mas elas precisam, como falou, ser aperfeiçoadas. Eu já tive o privilégio de ver uma manifestação de um dom. Como assim? Um menino que nunca tocou teclado. Nunca pegou o teclado na minha frente e saiu tocando. Se isso não é um dom, eu não sei o que é. Tem gente que treina, não consegue tocar. Ele pegou, ouviu, já tocava outros instrumentos, né? Tem um dom de música, né? A gente fala dom de louvor, dom de música. São habilidades, queridos, são habilidades que a pessoa tem. Então, ele pegou ali e viu assim, essa nota, dó, ré, mi. E ele foi, aquilo ali entrou na mente dele, aquele som, e ele saiu tocando uma música, um louvor para Deus. Isso é um dom. Isso é uma habilidade. A gente nasce. Ele aperfeiçoou com outros instrumentos, ele aperfeiçoou treinando, né? Se profissionalizando no louvor, mas o teclado ele não tinha tocado.
E então quando na minha frente eu vi aquilo ali, e eu fiquei tão admirado, tão alegre em Deus, né? Porque a gente vê que realmente essas habilidades são um dom divino. Verdade. São um dom de Deus. Né? Vamos aí. Vamos ver. Então, se você quer acompanhar lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Preste bem atenção nisso. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, o poder de operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Qual é o versículo, comentaram? 1 Coríntios, capítulo 2, e a partir do versículo 4... 12, capítulo 12. Isso, perdão. Capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 4 até o 11, nós lemos ali. Aqui está os 9 dons, né? Aí que fala sobre os 9 dons. Aqui está a nomenclatura dos 9 dons. E aí vem a pergunta, existe só 9 dons? Aí quando a gente estuda a teologia, ela divide... Né, eu digo, nosso Café Grow Up não é para trazer parte técnica, parte teológica, né, essa parte, vamos dizer assim, até mais chata. Nós somos teólogos, né, bicho? Nós somos teólogos, né? Deus deu essa graça de estudarmos, se formarmos, somos teólogos. Mas eu digo assim, tem tanta coisa que tu estuda, que não serve para a igreja, né? Que não serve. Então a gente prefere trazer uma palavra mais limpa, mais leve, acessível, mais né? pura, acessível. Né? Eu me lembro uma palavra que o Billy Graham disse, e é uma das coisas que a gente segue muito na nossa igreja, né? Se uma criança de 8 anos de idade não entender a pregação, não foi bem pregado. Não foi bem pregado, porque nós vemos quando Cristo pregava, tirando as parábolas que ele não queria que o povo entendesse, né? Ele pregava ao entendimento de todos, ao entendimento do rapaz do campo, ao do rei, né? Ao homem da matemática, ao homem pescador. Então todos entendiam fluentemente aquela palavra que Jesus trazia, porque ele trazia uma palavra da linguagem daquele povo. E ele explicava. Um exemplo, não sei agora... tá vendo essa árvore que deu frutos? Assim é o reino de Deus. Então ele explicava o reino dos céus, que eu creio que é difícil nós compreendermos com palavras humanas, né? E ele trazia para uma linguagem tão diária, tão do comum, explicando o reino de Deus. Um evangelho simples, puro e poderoso ao mesmo tempo, mas que todos conseguiam entender. Ele usava as coisas simples do dia a dia, de agricultores, do trabalho que era comum naquela época, para que as pessoas pudessem identificar e compreender o que ele queria ensinar, o que ele desejava passar de ensino para que a palavra de Deus entrasse no coração das pessoas. E essa deve ser... Não quero usar essa palavra, nossa preocupação, mas deve ser algo que nós, pregadores, devemos primar nos dias de hoje. Facilitar o evangelho. A nossa missão é sermos facilitadores do evangelho, para que nós não complicadores, para facilitarmos o quê? Que as pessoas sejam alcançadas pela graça, pela salvação, pela presença de Cristo, pela transformação de vida, uma transformação que somente Deus tem poder para fazer. Então, quando nós facilitamos essa ponte, essa conexão, nós estamos atingindo o alvo, né? Nós estamos tendo um desempenhar do nosso chamado que é eficaz no reino de Deus. Imagina Jesus vir na Terra e pregar teologia. Só os termos. Eu já vi pastores pregar assim, não estou criticando, querido. Cada um tem seu chamado, como dizer aqui. Sim. Cada um tem seu chamado, a manifestação do Espírito. Mas eu prefiro
seguir, eu e a Bis preferimos seguir a própria palavra de Deus, exemplo do nosso rei, que é Cristo, né? Onde o que ele pregava, todos entendiam. Então, não vamos se aprofundar na teologia, não vou te dar a parte técnica sobre os dons hoje aqui, até porque isso aí incomodaria todo mundo. Eu tenho certeza que todo mundo sairia da live, né? Mas vamos falar sobre a parte interessante dos dons. A parte interessante dos dons aqui é que a Bíblia não diz que o Rafael terá todos os dons, todos os 9. A Pâmela terá todos os 9, não. Diz que será repartido, a palavra repartido, de acordo com o quê? De acordo com a única e expressa vontade de Deus. Diz aqui, ele dará a cada dom, né, como quer. E antes no 7 também, nós recebemos a manifestação do Espírito visando o bem comum. Então, o que o Espírito de Deus ele vai levar em consideração? Primeiro, ele vai visar o bem comum, o que é necessário para suprir a necessidade da igreja e daquele tempo, né, também específico. E também está dizendo aqui que ele dá os dons individualmente a cada um como ele quer, porque ele conhece o que nós precisamos. Vamos contar um testemunho, né? Vamos refletir um pouco sobre a nossa história agora. Né? Teve missões que eu fiz, Deus me usava muito em cura. Muito em cura. Né? Que eu digo, agora tem que ser forte espiritual, vai acreditar, né? Em sinais, né? Muitos sinais, paralítico levantando, pessoas que recuperaram a visão, né? Pessoas que tinham, como é que é? Derrame, uma né? Paralisia, né? Paralisia facial, tem num vídeo, pessoas com uma paralisia facial, metade do rosto, Deus curou naquele exato minuto que eu orei, né? Deus fez isso, né? A glória é dele. Então, teve momentos que Deus usou muito em cura, sinais. Depois dessa própria missão, Deus usou muito em palavra profética. Em falar e acontecer, em falar e acontecer. Tinha cura, mas já pouco, mais uma palavra. Então Deus usa exatamente isso aí, né? Porque Ele me deu essas ferramentas. Sim. Eu tinha essas ferramentas. Se eu não tivesse, Deus ia intercalar, vamos dizer assim, no momento, dos dons que Ele me entregou. Exatamente, em libertação também, né? Eu digo, eu sou agraciado por Deus, né? Uma coisa que eu não gosto de falar muito, mas Deus me entregou os 9 dons. Né? Para a bispa também, né? Ele entregou os 9 dons, e são coisas, realmente são raras. Né? Uma pessoa que Deus entregou esses 9 dons. Né? Orem para frutificar os 9 dons. Mas não quero dizer que eu tenha os 9 dons, que Deus me usa nos 9 todo momento. Sim. Não. Né? Não, tem momentos que Deus usa em cura. Né? Até nessa missão que nós estamos fazendo aqui em Itapema, né? Deus usa muito numa palavra revelada, né? Numa palavra que fala aos corações. Né? É verdade. Né? Então, oramos até por cura, mas Deus usa mais. A gente vê cada tempo e cada obra, Deus usa os dons de formas diferentes. E dons diferentes também. Porque é pela necessidade. Isso. E às vezes Deus pode usar até em mesmos dons, os mesmos dons que nós temos, mas em cada tempo de formas diferentes, né? Por exemplo, eu tenho o dom de cura, né? Vamos dizer. Então, num tempo, eu sou usado de tal forma para que Deus opere através daquele dom. Mas num outro tempo, num outro ciclo em que nós entramos, Deus vai, né, me usar você em cura, por exemplo, mas de uma forma diferenciada, né? Existem vários tempos, por exemplo, havia um tempo que Deus usava você quando você ia lá, colocava a mão sobre a pessoa, bem como a Bíblia fala, né? E orava para os enfermos para que eles fossem curados. Mas de repente, num outro tempo, Deus vai te usar para liberar cura, mas com uma palavra profética, como o bispo disse aqui. Tu nem orou. Então, com a imposição de mão. São os mesmos dons, mas de formas diferenciadas, né? E uma questão que... E operar fala aí também, isso, né? Que as pessoas também, elas têm muita dúvida e elas perguntam, às vezes nós já recebemos muito essa pergunta também, mas só existe os 9 dons que fala aqui em 1 Coríntios 12? Somente esses dons existem, a Bíblia não fala de outros dons, eu não posso ter dons diferenciados destes. E sim, existe, a Bíblia fala de dons que não estão ali em Coríntios 12, que, por exemplo, são o dom de servir, o serviço, o dom de socorrer,
alguém, né? Isso é um dom, e chega a ser até mesmo um ministério também, porque é algo que é extremamente necessário. Nós, como igreja, precisamos aprender a servir, a socorrer aqueles ou aquelas que estão necessitados em todos os sentidos, não financeiramente somente, mas espiritualmente, emocionalmente, em todas as áreas. E aqui ainda em 1 Coríntios, no próximo capítulo, capítulo 13, vai nos falar sobre o amor. E Deus vai nos ensinar que o amor é um dom, ele não está lá na lista dos 9 dons, porém Deus nos ensina aqui que o amor, ele é o maior dom, ele é o maior de todos os dons. E vai dizer assim: ainda que eu fale em língua, na língua dos homens ou dos anjos, se eu não tiver amor, serei como sino ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba os mistérios e todo o conhecimento e tenha fé, capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. E aí vai encerrar no verso 13 do capítulo 13, dizendo assim: assim permanecem agora estes 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Por quê? Profecia. Vai funcionar no céu? Não. Vai estar alguém profetizando no céu? Nem vai existir. Cura? Não. Vai ter doente? Já vamos estar todos curados, sarados, né, por Cristo. Visão. Vamos ter o conhecimento da plenitude de Deus ali. Não há um porquê, né? Então todos os dons na partida da humanidade, vamos dizer assim, para o novo reino, né, serão extintos. Não terão mais utilidade. Mas o único dom que permanece para sempre, e esse dom, esse que é lindo, todos têm, que é o dom do amor. O dom do amor. Mas como assim? Aquele cara perverso, aquele cara mau, tem o dom do amor? Tem, porque isso é um dos dons que todo ser humano nasce. Mas alguns decidem frutificar ele, treinar ele, né, exercitar ele, e outros decidem abandonar ele. Como qualquer dom, eu decido usar ou não usá-lo, engavetar, como a gente fala, né? Muitas pessoas têm dons, talentos que estão enterrados, mas eles têm esses dons, esses talentos. Eles têm esses dons. Então, a pergunta vai para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Quais dons você está usando e quais dons você sabe que tem e está enterrado? Isso, ó. Meu Deus A Juliana colocou amém, entrou o Rick na live. Bom dia, Rick. Glória a Deus. Doce Mulheres estão aqui. Beijo pra vocês aí. Deus abençoe. Hoje nós fizemos um convite, né? Nós estamos explicando sobre os dons porque o que o Espírito Santo tem colocado nos nossos corações é que todos nós fluímos, né? Fizemos, a palavra que nós falamos no início, usufruir, né? Usamos, que nós temos os dons, né? Oramos por nós mesmos para exercer esses dons, por nós, pelos nossos familiares, mas também fluímos no próximo, né? Usando dos dons que Deus te concedeu. Querido, eu não tenho como dizer, a bispa não tem como dizer, né, que dons Deus entregou para você. Mas você pode orar a Deus. Se você não sabe, você pode orar a Deus e pedir a Deus discernimento. Que Deus fale com você, que Deus revele para você, que Deus tome alguém para falar com você sobre os dons que Deus já entregou para você e você precisa frutificar para fluir na vida, tanto na sua, usufruir, e fluir na vida do próximo. Então, comece a analisar seus dons, porque seus dons eles estão atrelados, e aqui vem muito importante, né? E aqui é para aquela chave de ouro da manhã hoje, assim, para você entender muito bem sobre esse tema tão importante. Ó, a gente não fez nosso jargão, que a gente sempre faz. Pega a chave dessa manhã. Pega a chave. Primeira chave dessa manhã. Eu falei até hoje que eu vou fazer uma chave desse tamanho assim, pra gente usar, né? Pega a chave de hoje, né? Tem que fazer, pessoal. Tem que fazer essa chave. Vou fazer pra usar. Então pega a chave de hoje. Os dons estão interligados. É impossível separar ao teu propósito. Isso. Isso é profundo. Ao teu propósito. Se você está enterrando os dons, não está frutificando seus dons, você não está cumprindo o seu propósito.
Mas se você está fluindo, se você está frutificando nos dons que Deus deu, nas habilidades que Deus entregou, querido, você certamente está no seu propósito. E aqui vai aquele videozinho, né, Bispo? Aquele videozinho que passaram para mim, eu já tinha visto há alguns anos atrás aquele vídeo, né? E aquele vídeo reflete muito bem sobre o propósito, né? Tem muitas pessoas que hoje são pastores, um exemplo, estou dando exemplos, que Deus chamou para serem empresários. E tem muitas pessoas que hoje são empresários E Deus chamou para pastorear. Tem muitas pessoas que Deus chamou para a área do louvor, para ser à frente na área do louvor, e ela está lá cuidando das mídias. Entendeu? E tem pessoas que estão lá cuidando das mídias, e Deus chamou para louvar. Então, essa falta de ciência dos dons. Por que a gente está trazendo os dons hoje aqui? Porque a falta de ciência dos dons faz você tropeçar, se perder no seu propósito. Por isso que nós não vamos entrar nessa parte técnica sobre os dons, porque isso é bom, vai estudar em casa. E aí nós vamos ter que falar também sobre identidade, hein? Porque nós só vamos descobrir o nosso Colocar propósito, isso, quando nós descobrimos primeiramente, o ponto de partida é descobrir a nossa identidade, quem eu sou, né? Eu não sou aquilo que eu faço, já fica a dica aí pra vocês. Muitas pessoas confundem, né? Eu sou o ministro de louvor, eu sou o pastor da igreja. Não, isso é chamado, é cargo, é profissão, né? Que você pode ter. Você não é os teus dons e os teus talentos também. Eu acho tão lindo isso aí, porque é muito... Vou dizer assim, é muito visível isso, né? Chega a pessoa e pergunta, quem tu é? Eu sou bancário. Sou médico. Eu sou médico, eu sou advogado, eu sou isso. Eles enumeram 10, 20, 30 coisas, menos a identidade deles. E nós precisamos descobrir, né? É verdade. O quanto o mundo tirou a identidade. Por isso que a gente prega muito sobre isso. E os dons estão interligados na identidade, os dons estão interligados no propósito. Exatamente. Porque são partes primordiais do nosso propósito. O nosso propósito vem da nossa raiz, que é a identidade. É nossa identidade. Agora, exatamente. E algo que eu ouço isso, né, como eu estava falando antes, e eu tenho muito temor, principalmente hoje em dia, nos últimos anos disso, de nós como pastores, nós precisamos ter essa responsabilidade, tomar essa responsabilidade, esse discernimento para nós. Porque muitas vezes a gente quer suprir necessidades dentro da igreja. E muitos pastores às vezes não têm esse cuidado, né? De conhecer, não, mas qual é o dom daquela pessoa realmente para ela servir? Aí a gente quer colocar muitas vezes o que tem o dom para pregar na área do louvor, o da área do louvor, como o bispo disse, lá nas mídias, porque é uma necessidade, né? Então, nós muitas vezes como líderes estamos incentivando as pessoas, parece, a se afastarem do seu real propósito. Pastor, mas eu sinto que o meu dom eu fluo quando eu canto, eu fluo quando eu prego, o meu ministério é intercessão, eu quero interceder, eu quero estar nos hospitais, nos presídios ali pregando a palavra, orando pelas pessoas, e muitas vezes a gente bate, não, mas não é a hora, não, mas é que a igreja tem tal necessidade, então você tem que ficar aqui por enquanto. E isso é muito sério, porque tudo que Deus, ele entrega, Ele derrama sobre as nossas vidas é para nós usufruirmos aqui na terra para a glória e para o propósito que nós recebemos do reino de Deus. E quando nós limitamos isso, quando nós ou nos impedimos ou nos permitimos ser impedidos de exercer esses dons, nós estamos trancando nosso chamado. E, consequentemente, nós estamos trancando as demais áreas da nossa vida, porque nós não estamos fluindo naquilo que Deus nos confiou e nos entregou para que nós viéssemos a fluir aqui na terra. Então é muito importante você buscar em Deus, você orar buscando a face do Senhor, para que você descubra quais os teus dons, quais os teus talentos, quais as formas, como nós aprendemos aqui em Coríntios 12, né, que o Espírito de Deus ele nos usa de multiformas, tudo para a glória dele. Nós precisamos buscar quais dessas multiformas o Espírito deseja nos usar aqui na terra, para que nós não venhamos andar confundidos, né, e apartados, deturpados na nossa identidade como filhas, como filhos de Deus. Então isso é muito sério. Vamos colocar aí pedir um favor. Escreva aí nos comentários
usufruir igual uso mais fluir. Isso. Coloca para mim, faz esse favor aí, coloca aí nos comentários, né, essa palavra que está sendo uma das chaves que da nossa live de hoje. E eu vou colocar para vocês aqui, depois da live, vou compartilhar com vocês esse vídeo que eu recebi ontem, para que isso ajude, fique como um material de apoio, né? De estudo aí para vocês. É um vídeo impactante, forte. Eu recebi, né, da querida Andrécia Garcia, ela me enviou esse vídeo ontem. Eu já compartilhei com as meninas lá da célula também, porque é um vídeo muito impactante. Ele fala sobre isso. Muitas vezes a gente pensa, mas eu estou servindo o reino, eu estou fazendo algo bom, eu estou agradando o coração de Deus. Mas existe diferença entre nós fazermos aquilo que nós queremos ou nós achamos que é o certo no reino e de andarmos no centro da vontade de Deus, né? Porque Coríntios vai falar também que há obras que elas passam pelo fogo e muitas obras seriam queimadas. E as pessoas às vezes têm dúvida, o que isso quer dizer? Isso está falando exatamente do que nós estamos conversando aqui. Porque eram pessoas que estavam ali servindo na igreja, servindo no reino, mas elas não estavam vivendo aquilo que de fato Deus as chamou para viver no reino de Deus. Então isso é algo essencial e indispensável, nós buscarmos a face do Pai, do nosso Abba, e perguntar, Senhor, de que forma o Senhor deseja que eu venha te servir? Né? Isso é poderoso. Meu Deus, ali já fizeram para mim aí. Obrigada, glória a Deus. Usufruir, Isso. Uso mais Obrigada, fluir, Ju. Né? Usufruir igual uso mais fluir. Né? Acho que o corretor às vezes bagunça os textos ali, né? Mas já dá aqui pro pessoal gravar e anotar aí. Uso igual fluir, isso aí. Não, uso não é igual fluir. Não, uso fluir, né? Seria o maisinho ali mais só. Ali, seria o mais. Verdade. Então, querido, pega essa palavra e busque e nunca grave isso. Nunca haja por necessidade nas coisas, principalmente nas coisas espirituais. Sim. Claro que se você está em casa, pegou fogo dentro de casa, você vai agir e reagir na necessidade para apagar o fogo, né? Sim. Mas nas coisas de Deus, nas coisas que Deus tem ligação, nunca haja por necessidade. A igreja nunca deve agir por necessidade, né? Movendo pessoas da igreja por necessidades, colocando pessoas por necessidade, porque com certeza isso será uma igreja que não irá fluir. Ela pode até usar, mas não irá fluir. E isso pode até funcionar, mas não fluir. Né? Mas isso resultará no quê? Uma igreja média, uma igreja pequena, uma igreja que as pessoas vão, não ficam, não permanecem, ou vão embora. Ou de pessoas que não se encontram, né? Que elas conseguem ir até um ponto, mas não conseguem avançar, né? Porque quer matar uma pessoa, é isso? Exatamente. Tu quer matar uma pessoa, deixar ela triste, deixar ela angustiada, é você tirar ela do propósito. Pastores e líderes, preste muita atenção a esse aviso de Deus. Não mova pessoas sem o Espírito Santo mover. Meu Deus. Não mova pessoas sem o Espírito Santo mover. Deixe as pessoas fluir no que Deus chamou elas. Mas e a necessidade da igreja? Ore pela necessidade. Que Deus trará outra pessoa chave para aquela necessidade. Mas não mova alguém por uma necessidade. Porque isso vai entristecer aquela pessoa, não hoje, não amanhã. Mas ela vai se desgastando, porque você se afasta do seu propósito. Você se afasta dos seus dons. E seus dons acabam não dando mais frutos. E você acaba não vendo mais frutos de Deus na sua vida. E vai se entristecendo. E você vai se achando uma pessoa ruim. Por que eu não dou certo naquilo ali? Né? Então tem uma palavra que... Ou eu oro e parece que Deus não está me usando mais. Não está mais me usando. A gente não entende mas porque... não é porque não é para estar ali. É porque Deus não quer te usar mesmo naquilo ali. É em outro sentido, é em outra área. Quem né? fala, a gente até citou aqui, né, Bispo, sobre pastor Luiz Hermínio, né, aqui de Itajaí. Ele falou uma palavra muito forte, que ele falou assim: se você chega no local, tá todo mundo dando uva. E aqui, isso aqui fecha sobre os dons. Tá todo mundo ali com dom de cura. Beleza. Todo mundo usado em cura. Todo mundo na uva, né? Todo mundo naquela uva. Aí você é o abacaxi.
Não leve para o mau sentido. Você é o abacaxi. Você foi usado não para curar. Você é usado para trazer uma palavra de amor. Para unir as pessoas. Aí você se sente deslocado por quê? Porque você quer dar uva. Que é o fluxo, né? Porque Tá dando ali uva, então tem que dar uva. Todo mundo tá dando uva. Todo mundo está dando uva. Então se eu estou ali no meio, eu tenho que dar uva também. Não. E aí que entra a diversidade que nós lemos. E aí que vem no operar de Deus. Já tem um monte de gente curando. Então aí que sim, que Deus não quer mais ninguém curando ali. Deus quer outras pessoas e trazer a variedade de dons para que a obra cresça e permaneça. Então Deus leva você, que é usado em outro dom, leva para encaixar ali. As pessoas dificilmente entendem isso, né? Mas essa é a realidade da obra. Deus pega, ele gosta da diversidade, ele muda tudo, bota uva com abacaxi, com laranja, com cenoura, mistura tudo e tudo dá certo. Verdade. Agora o homem não. O homem pega 5 uvas para cá, 5 abacaxi para cá, 10 cenouras. Ele vai setorizando o negócio. Né? Aquela organização, por que que você acha? Eu vou fazer uma pergunta para você. Por que que até hoje não temos o avivamento da Rua Azusa? Por que que até hoje não existe o avivamento dos Países de Gales? Por que que até hoje não existe o avivamento da Inglaterra? Porque até hoje o próprio Brasil, que experimentou um grande avivamento, hoje não tem mais. Por quê? Porque quando Deus opera, sinais extraordinários, levanta pessoas, um avivamento acontece ali. Aí chega o homem, dizendo assim, que lindo operar de Deus, mas eu vou organizar. Eu vou criar um método, Eu vou vou enquadrar. organizar esse avivamento, e o avivamento faz assim, ó, porque Deus opera, não na desorganização, não. Deus não deu de ordem. Deus é extremamente de ordem organizada, é só você ver a criação. Dos átomos, das moléculas, do universo, do nosso sistema solar, uma organização perfeita. Se uma coisa mudasse 1 milímetro, pum, não tinha vida. Né? Deus é um Deus super organizado aqui. Mas tem um detalhe. A organização é dele, não do homem. E o homem quer trazer para a organização dele. Nossa, eu acho que seria melhor. Para que esse avivamento? Agora tem um avivamento nos Estados Unidos, né? Sim. É, Nas universidades. na universidade ali. Por que todo mundo está chegando cantando ali e está tendo avivamento? Não, vamos organizar, não, vamos colocar uma lista. Vai ter uma lista dos cantores, eu quero fazer um teste aqui vocal, saber se realmente é cantora para cantar lá no altar. E o avivamento, querido, deixe Deus organizar a tua vida. Porque Deus é um Deus de ordem. Se está tudo bagunçado, Deus não está organizando. Mas se está bagunçado aos teus olhos, e as coisas estão fluindo, e existe uma organização divina, aí você está fluindo nos dons e no propósito de Deus. Isso. Verdade. Vou botar que sejamos abacaxis. Glória a Deus. Isso aí. Isso Glória aí. a Deus. É verdade. Se Deus te chamou para ser diferente, seja diferente. Se é a tua identidade, se é o que Deus te chamou, que seja o abacaxi no meio das uvas. Verdade. Porque Deus sabe, Deus te fez ou te deu o abacaxi, porque sabe que ali na frente ou num determinado ponto as uvas não vão resolver, solucionar, servir para aquele propósito. Vai precisar de um abacaxi, ou vai precisar de uma cenoura, vai precisar de uma maçã. Então a gente não entende o porquê. Ontem eu li exatamente essa frase: tudo começa nos porquês. O que quer dizer isso? Existe um propósito, tudo começa no porquê. Por que houve a necessidade de Cristo vir à Terra? Mas por que Cristo teve que morrer na cruz? Aí você começa a entender o porquê das coisas. Por que eu sou diferente? Por que eu tenho tal dom? Todo mundo é usado dessa forma aqui, parece, né? Mas eu sou diferente. Porque existe um porquê. Um porquê de Deus. Isso é tão poderoso. E o pior lugar é aquele que tenta encaixar as coisas. Porque ele mata o Espírito de Deus, né? Ali naquela forma do agir, né? Falando. Né? Ele acaba matando, esfriando, porque ele quer pessoas tudo no seu quadrado. A igreja quer moldar as pessoas, né? O líder quer moldar as pessoas, ou, né, ele quer pegar uma pessoa que não tem aquele dom e colocar ela numa função e dizer assim, tu tem que ser usado aqui. Ela não vai ser. Sim. Aí ela vai se frustrar,
Ela vai se entristecer, ela vai chorar escondido de todo mundo. Quantos testemunhos a gente ouve desse tipo de pessoas que choram porque não conseguem fluir naquele lugar e falam, mas Deus me colocou aqui. Não, querido, foi o homem. Porque se fosse Deus, estaria fluindo. Exatamente. Né? Exatamente. Se fosse Deus que te colocou ali, tu estaria fluindo, estaria alegre, estaria dando frutos. Ou até mesmo colocam, às vezes, pessoas para exercer o seu chamado, mas também querem enquadrar a maneira que a pessoa tem que exercer. Você tem o chamado de pregar, mas não só pode pregar dessa maneira. Você você tem o chamado de cantar, mas tem que cantar dessa forma, desse jeito. Você tem o chamado de orar, mas você tem que orar desse jeito, né? Parece que nós queremos muitas vezes afunilar Deus e o poder de Deus e a diversidade que nós temos em Coríntios aqui da operação dos dons do Espírito, né? Isso, e agora para finalizar, um tema que a gente tem batido muito a tecla, né, sobre a religiosidade. Tudo que nós falamos aqui é religiosidade. O que é religiosidade? Tentando organizar, o homem tentando organizar os dias de Deus. Isso é religiosidade. O homem tentando administrar e organizar o agir de Deus. Isso aqui, ó, os fariseus, os saduceus, né, os fariseus, os zeus e os eus, né, aqueles né, todos eles tentam organizar o agir de Deus. Isso é religião. Por isso que Cristo nunca abriu religião. Cristo não fundou uma placa, né, uma igreja. Igreja existe, Deus fundou a igreja, né? Não estou agindo contra a igreja. Mas ele não fundou porque ele está dizendo assim, deixa Deus falar. Deus te chamou, vai lá, faz o que Deus te chamou. Deus te chamou, vai lá, né? Paulo, Pedro, né? Filipe. Você vê a diversidade dos dons ali mesmo. Exatamente. Ali mesmo na igreja primitiva. Né? Paulo, dos apóstolos, né? Paulo pregava para os gentios. Pedro já era usado para pregar para os judeus. Verdade. Né? Filipe já era usado de uma forma totalmente inusitada. Totalmente diferente. Né? E tu vê o próprio Judas era o financeiro. Sim. O dom dele era a moedinha, tanto que falhou no erro dele lá. Né? Mas ele recebeu de Deus uma capacidade, a habilidade de para administrar isso, né? Nessa área financeira. Quem cuidava dos impostos ali? Mateus. Né? Mateus também. Olha só que interessante, isso aqui é muito interessante. Mateus tinha uma grande habilidade com números. Uhum. Se eu olhasse Mateus, Rafael, olhasse Mateus e cara, tu é meu tesoureiro. Tu tem que ser o tesoureiro. Tu vai ser meu tesoureiro porque, cara, cobrador de impostos, matemático, organizado, tinha que Calculava de cabeça já. Tinha que ser suborganizado, ter uma memória extraordinária, né, para gravar quem deve, quem não deve. Naquela época não tinha computador, tinha que gravar, tinha que anotar, tinha que ter nem relação. Calculadora. Né? Alguém que ser firme porque tinha segurança, tinha os guardas de Roma, alguém que tivesse muita firmeza na identidade, por quê? Porque era alguém que tinha que trair os irmãos. Ele veio para cobrar impostos, ele era um judeu que cobrava impostos dos próprios judeus. Então ele tinha que ter a firmeza de, não, eu faço isso contra o meu povo, mas é o meu trabalho. Então olha as características que ele teve. Eu sirvo ao rei, estou servindo ao Estado. Então né? Se eu olhasse ele e dizer, cara, tu vai ser o meu administrador, o meu tesoureiro. Se eu agisse pela necessidade. E Deus chegou e disse, não. Nada de cálculos nem números para ti, Mateus. Nada de números, Mateus, nada de cálculo, nada de cobrança, nada de nada para ti. Quem vai cuidar dessa parte é Judas. Jesus chegou para Mateus e disse assim, tô te tirando das finanças, tu vai preparar uma mesa para mim. Ali tu vai convidar os publicanos, os fariseus, tu vai servir a mesa hoje, vai preparar um banquete. É a primeira função aonde tu vai exercer dentro do teu chamado, atrair almas para que Jesus viesse pregar. Um missionário. Um missionário. Um evangelista. Deus viu que o cara matemático não era um dom natural dele, mas não estava no propósito espiritual. Olha só que interessante, hein? Não estava no propósito dele espiritual. E Deus pegou para ele, botou ele, encaixou ele no propósito espiritual. Tu vai ser um evangelista, vai convidar esse povo todo. Dentro de cá, tu é o cara que organiza a reunião. Sim. De repente ele nunca tinha feito isso. Tem influência. Tu organiza, tu arruma a casa, fala com os empregados, deixa tudo bonito para convidar esses homens e eu vi uma palavra
Minha aqui. Que coisa poderosa, bispo. Olha o encaixe de Deus. Deus chegava e encaixava eles no propósito divino e não na necessidade. É isso que a gente prega dia e noite. Né? Isso nós vamos ver, todos os discípulos foram. Né? Paulo pregava para quem? Para os gentios. Não, Paulo pregava antes Saulo. Saulo, só no meio do povo dos judeus. Só os judeus. E quem não era judeu, tu tem que servir o judaísmo, tu tem que ser assim, tem que ser a religião, tem que ser assim. Aí quando ele se converte, se depara com Cristo, tu gosta de falar com os judeus? Sim, mestre, eu tenho um dom de falar com todos os judeus, beleza, esse aí pode ser o que tu fazia. Mas agora tu vai falar com os gentios, aquele realmente que tu perseguia, que tu não gostava, que tu não tinha o linguajar deles. Agora tu vai aprender. E a religiosidade foi quebrada a tal ponto na vida de Paulo que até mesmo, a gente vê nos relatos, né, em Atos, até mesmo os outros discípulos às vezes tinham dificuldade para compreender que liberdade era essa que Paulo captou, discerniu do céu, que era a vontade que Cristo, né, desejava manifestar na sua igreja. Até mesmo os discípulos por vezes tiveram dificuldade de compreender como assim, mas e o método, e a religião, como que agora aquele curtidor, né, Simão, vai ser batizado com o Espírito Santo, mas ele foi batizado, ele não é dos nossos, ele é gentil. Aí Pedro vai na casa e fica abismado, porque também, né, Pedro teve também uma experiência quando Deus queria dar essa ruptura da religiosidade ao entendimento de Pedro. Pedro vai lá e diz: meu Deus, mas como assim? Como eu vou pregar? Como esse povo está sendo batizado com o Espírito Santo? E Deus começa a mostrar que não é um método, não é a forma, mas ele se manifesta e se revela para quem ele quer, do jeito que ele quer e quando ele quer. E isso de é muito repente, tremendo. por isso que a gente vê que o treinamento de Paulo não foi um ano. 14, né? 14 anos, 14 anos treinando para falar com gentios. Porque ele não tinha linguagem de gentios. Ele não sabia falar, ele não tinha acesso a nenhum gentio. E ele chega naquela época dizendo assim, não é pela circuncisão, mas é pela graça. Todo mundo ficava, fazia o inferno passar raiva, como se diz. Não é pela circuncisão que alcançamos a Deus, mas é pela graça, é mediante a fé. Era algo totalmente disruptivo para aquela época, né? É verdade, isso aí é maravilhoso. Vamos encerrar isso. Vamos encerrar, porque senão a gente vai ficar aqui até a tarde, até o café da tarde. Nós vamos usar exemplos bíblicos, olha os coraçãozinhos, glória a Deus, os coraçãozinhos. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Então a gente vê na igreja de Cristo, Deus fez isso. Por que nós fizemos o contrário hoje? E matamos pessoas dentro da igreja. Né? Não podemos fazer isso. Igreja viva de Deus. Acorde para isso. Acorde para o propósito, para a identidade e principalmente também para os dons. Porque os dons frutificam quando você está no caminho certo. O que é o caminho certo? O seu propósito. E para você colocar o pé no propósito, precisa saber quem você é. Se você é abacaxi, meu querido, dá abacaxi. Leva abacaxi para todo mundo. Entrega abacaxi aí para todo mundo. Se você... Tem gente que pode entrar depois aí, meu Deus, pensando, o que é isso? Eles estão falando em fruta, é uma pregação, é uma fruteira. Abrir uma fruteira. Querido, a gente está falando sobre propósito. E eu usei o exemplo por causa de um pregador aqui, né, que falou que chegou num lugar, todo mundo, uma pessoa estava frustrada, estava triste, porque lá todo mundo, ele usou um exemplo para não revelar a pessoa, produzia uva. Todo mundo produzia uva, e ele produzia abacaxi, e ele falou assim, eu não sou daqui, eu sou deslocado, eu quero dar uva. E ele estava triste porque ele não conseguia dar uva. E quando ele produzia algo, produzia um abacaxi. Aí ele falando sobre o propósito, falando isso aí. Então a gente fala, querido, não importa aonde você esteja, você foi chamado para influenciar e não para ser influenciado. Se todo mundo dá uva ali, Deus te chamou para dar abacaxi, dê abacaxi. Isso aí. Ande no propósito, ande na sua identidade, saiba a sua identidade, abrace a sua identidade, ame ela, flua nela. porque foi para ela, Deus te criou com essa identidade, Deus te criou com esses dons, quer que você frutifique esses dons, né, para você andar no propósito, e no propósito de Deus, você vai ter o alívio, você vai ter paz, você não vai ficar mais chorando escondido, porque não está gerando aquelas frutos que você queria tanto gerar, né? Então faça isso, querido. Deixa eu tirar uma foto. Amém.
Fala um pouco, eu quero tirar uma foto. Isso, já que ele vai tirar uma foto, eu queria pedir para esse povo abençoado que tá aí pra tirar um print. Tira um print da tela, espero o Bispo tirar a foto aqui pra tirar um print direitinho, né? Nossa, aí. E compartilha nos stories, nas tuas redes sociais sobre essa live. Marca aqui o Amando Meu Lar. Coloca aí, de repente, uma frase, algo dessa live que mais impactou a tua vida, que falou de uma forma poderosa ao teu coração. Coloca ali nos stories e divulgue, compartilhe aí nas redes sociais. Vem, vamos fazer uma pose bonita pra eles tirar um print aí. Aí, encolher a barriga. Isso. Vamos dar. Deus opera um milagre, um mistério aí, a gente sai magrinho, alinhado. Deu. Isso. Deus não dói. Tira o print. Glória a Deus. Que bênção ter vocês aqui nessa manhã. Uma bênção. Agradeço a cada um. Ver quem entrou depois aí, depois que a gente falou. Sandra, bom dia, Sandra. A Sabrina, a Maristela. Sabrina, Maristela. Sabrina. Deus abençoe. Saudade, minha amiga. Vamos ver a Josi. Josi também entrou no Josi Flores. Que Deus abençoe a cada um que entrou, a cada um que vai entrar com essa live, a gente vai ficar salva. Agora vamos aos avisos. Sim. Né? Por enquanto, estamos gravando no Instagram ainda, né, da Bispa, mas nós estamos migrando. Ainda faltou alguns detalhes de técnica até para saber direitinho para como funcionar perfeito. Não conseguimos fazer funcionar direitinho ainda, né, nossas lives no YouTube. Aí lá no YouTube vai ser pela igreja? Pela igreja, pelo canal da igreja. Vai ser pelo canal da igreja. Aí nós vamos transmitir pelo canal da nossa igreja esses cafés. Isso. Porque nós entendemos, querido, que nós somos parte desse chamado que Deus deu, da igreja, né? Então, já existe este canal, você que entrar e vamos deixar os canal aí, né? Já temos lives salvas lá do Café Grow Up também, pra você essa assistir. live que a gente baixa, só que uma coisa que eu descobri, Bispo, quando a gente baixa essa live do Instagram, ela fica bem bonita ali, ó. Olhando. Sim, ela tá uma resolução boa. Mas quando nós baixamos e subimos pro YouTube, fica uma porcaria. Fica uma porcaria, fica muito ruim a imagem, né? Até o áudio dá uma perde muita qualidade, muita né? qualidade imagem ali. e áudio, é verdade. Então por isso que a gente já quer gravar direto no YouTube, né? Para você poder olhar com a melhor qualidade, melhor maneira. Não tem que entrar no Instagram, clicar no link, entrar na live e fazer um monte de coisa. Não. Vai ser só um link. Você clicou no link, pá, já abre o YouTube. Todo mundo hoje tem acesso ao YouTube mais fácil aí, né? E o YouTube também nos dá uma visibilidade maior para poder alcançar mais pessoas com a palavra de Deus também, né? Então, o YouTube da igreja é Comunidade Cristo Church, né? Quem sabe escrever em inglês igreja, né? Comunidade Cristo Church. Esse é o @ Comunidade Cristo Church, é o da igreja, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no TikTok, tanto no Kawaii. Já aproveita, né? E nos segue lá no YouTube, no canal, se você ainda não nos segue. Temos todas as redes aí, né? Temos o meu canal, né? O TikTok é o único que tá lá, Rafael Reichak ainda, né? Os outros tudo Pastor Rafael Reichak, Pastor Rafael Reichak, né? Que seria o TikTok, o Kawaii, o YouTube e o Instagram. Né? Eu e ela temos as 4 redes aí que a gente tem postado, estamos se organizando ainda, né? Mas eu já tenho postado meus vídeos ali, quem quer ver, vamos fazer a publi. Tá uma bênção nos vídeos, né? Eu tenho feito um resumo dos 31 capítulos de Provérbios, cada dia eu posto um capítulo, terminando essa live já vou postar um capítulo aqui, né, de hoje, né? Então são capítulos resumidos em 1 minuto, né, que é o tempo do videozinho ali do Reels, né, ou dos, como é que fala? Dos cortes, né? Cortes, isso. É o máximo 1 minuto. Então eu tento resumir aquele capítulo de sabedoria em 1 minuto. Deus tem dado sabedoria para isso. Tem dado graça. Né? Então, cada dia postado. São 31, né? Que 31 capítulos. pastor falar em 1 minuto é um milagre. É um milagre. Só Deus. E falar um assunto ainda completo e complexo, né? Então, queridos, estamos aí nas redes sociais. Você segue lá, segue no TikTok, Kawaii, no YouTube e Instagram. Isso. Você participa aí. De repente faz um post com as nossas redes, sim, né? Para todo mundo seguir aí as redes da igreja. Isso. Né? Que nós estamos começando, startando ali
a passar nossos conteúdos para a igreja, então estamos nessa fase de organização. Sim. E relembrando você que deseja estar conosco na próxima segunda no culto online, deixe também aqui nas mensagens, eu quero participar. Não aqui. Isso. Porque aqui some. É. Depois você manda a mensagem ali no privado, você queria participar. E nós vamos estar enviando para você aí o link na segunda-feira para você poder acessar e participar do culto, adorar o Senhor e conhecer um pouquinho mais de perto aí o trabalho da comunidade Christ Church, amém? O link sai uma meia hora antes, né? Isso, uma meia hora antes nós liberamos ali e aí é só clicar e acessar. E participar ali. Isso. Queria que Deus abençoe, que Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe sua casa em nome de Jesus. Que você tenha uma semana, um final de semana aí já abençoado, que Deus possa agir de forma extraordinária, mas não esqueça, flua nos seus dons. Isso aí. Que palavra nesta manhã, né, para nos abençoar. Que Deus abençoe vocês, uma excelente quinta e nós temos um encontro marcado toda quinta aqui no Café Grow Up. Beijo grande para vocês. Com Deus. Deus abençoe. Vai lá.